A igreja nos convida a comemorar hoje as almas dos fiéis defuntos. Essa festa que ela é iniciada no mosteiro de Cluny, onde Santo Odílio, ao descobrir que perto de um vulcão da Sicília frequentemente se ouviam gritos e urros dos demônios, queixando-se de que as almas dos defuntos eram arrancadas de suas mãos graças às esmolas e preces. Ordenou que em seus mosteiros fossem feitas, depois da festa de todos os santos, a comemoração dos mortos. E logo depois a igreja vem a aprovar essa atitude dos monges de Cluny e os seus mosteiros espalhados pela Europa, e essa festa que nós temos hoje. Eu quero me deter nessa meditação sobre quem são as almas que devem purgar no purgatório. Existem várias passagens na Sagrada Escritura que vão testificar a presença do purgatório. Eu tenho uma pregação que coloquei há pouco tempo sobre o alívio das almas do purgatório, que foi feita aqui na comunidade, e tem uma mais antiga sobre o purgatório que eu destrincho mais essas passagens. Aqui eu não vou ficar citando, eu só vou pegar 1 Coríntios 3, no versículo 12. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Então aqui, as almas que vão para o purgatório são as almas que edificaram a sua vida, não com ouro, não com prata e nem com pedras preciosas, mas sim com madeira, com feno e com palha. Então a madeira ela demora mais para pegar fogo, feno um pouco menos, e a palha pega um fogo bem mais rápido, que são as almas que vão passar pouco tempo no purgatório. As almas que vão para o purgatório, como diz aqui no versículo 15, elas já estão salvas, elas já estão destinadas ao céu. Ninguém vai para o purgatório condenado, não. Você reza pelas almas do purgatório que já estão salvas, pedindo o alívio dessas almas. Então, quem são essas almas? Primeiro são as almas que morrem sem ter feito a penitência que lhe cabia durante a vida. Então, nós sabemos que todo o pecado que nós cometemos aqui durante a nossa vida, ele tem uma consequência, ele tem uma sequela na nossa vida, na vida das pessoas, na natureza, na sociedade e no mundo. Pecado confessado é pecado perdoado, mas no purgatório nós vamos expiar a consequência que nós não temos consciência aqui na Terra, que gerou isso no mundo. Então, os que morrem sem ter feito a penitência que lhe cabia vão purgar isso lá, vão purificar isso no purgatório. Por quê? Porque a pessoa aqui, ela não satisfez a sua dívida total. Então ela tem ainda uma dívida. Existe algo que é a contrição suficiente, que aí
a dor de ofender a Deus é a maior reparação para o pecado ao qual apaga inteiramente. Só que é muito difícil chegar nessa contrição. Maior até do que a penitência é a contrição. O que é a penitência, Guilherme? Para entender isso, os que morrem sem ter feito a penitência que lhe cabia, é aceitar sem reclamar tudo aquilo que Deus manda, não murmurar, jejuar, dar esmola, rezar o rosário, assistir à missa constantemente. Agora, se a pessoa se consagrou a Nossa Senhora, segundo o Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort, tudo que ela faz não vai para ela, não vai neste capital de graça, aonde pode ser destinado a satisfazer os nossos pecados, que seriam os bens satisfatórios que São Luís fala. São Jerônimo diz assim: Deus não valoriza tanto o tempo, e sim a intensidade da dor, nem tanto a abstinência de alimento, e sim a mortificação dos vícios. Entrando aqui na contrição. Então Deus não valoriza tanto o tempo, mas assim a dor que a pessoa tem de ofender a Ele. E isso agrada o coração de Deus. Esse desejo pleno, essa dor de que eu olho para quem eu ofendi. Quem eu ofendi como causa primeira, que é Deus. Quando eu cometo um pecado. Quando eu não consigo me dominar. Você lê os escritos do Padre Pio para o sacerdote dele, os pequenos pecados do Padre Pio, que eram pecados de criança, mas a dor que ele sentia, meu irmão, você lê ali, parece que ele matou alguém, parece que ele cometeu um pecado ali grave, tamanha dor que é expressada naquelas palavras ali, nas cartas do Padre Pio. Você fala, meu Deus, a gente sente vergonha, porque você consegue sentir a dor, você consegue ver as lágrimas daquele sacerdote. Por quê? Porque quem muito ama, e porque Padre Pio amou muito a Deus, a pequena falha, o pequeno desvio ali, e muitas vezes não por livre vontade, porque, por exemplo, a gente está rezando, a nossa mente ela foge da oração, vai pensar nas preocupações, na conta que tem que ir para pagar. Você não quer, você quer ficar na oração, mas sem perceber, sem permitir o teu pensamento vai longe. Isso é um pecado venial. Então, não por livre vontade, mas como o apóstolo Paulo fala, às vezes eu cometo pecado que eu não quero. Eu faço aquilo que eu não quero. É desse tipo de coisa. A segunda situação de quem são os que devem purgar. São os que cumpriram a penitência imposta pelo sacerdote, mas que não foi suficiente, seja por ignorância ou negligência do padre. E aqui é muito difícil, porque muitos sacerdotes hoje não nos dão nem penitência dos nossos pecados. Então você vai confessar, o sacerdote, ele te dá uma penitência a ser feita. Chegou momentos na igreja primitiva, que as pessoas ficavam presas, dependendo do pecado, 3, 4, um mês. As pessoas eram proibidas ali de ter um contato com a sociedade. Para quê? Purgando os seus pecados. Ali existia, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Posso estar até sendo falho nisso, mas um exagero. Só que hoje nós já caímos num outro exagero. Muitas vezes o sacerdote acha que nem é necessário dar uma penitência para a pessoa ali. Uns falam, não, reza um Pai Nosso,
reza uma Ave Maria. Por exemplo, nós sabemos que o pecado do roubo, ele, mesmo que ele seja confessado, ele tem que ser reparado, tem que ser devolvido aquilo que foi roubado, para que o pecado ele seja suprido, para que o perdão aconteça. Então, o diretor espiritual, a alma, ela vai ali com a graça do Espírito, escutando aquela confissão, pedindo a Deus a graça de dar uma penitência para aquela pessoa, suprir aquilo que ela pecou, satisfazer a Deus com a sua penitência. Então, quando isso não acontece, essa pessoa também vai para o purgatório. E a terceira situação são os que carregam consigo, como eu disse, usei essa passagem, de 1 Coríntios 3, a lenha, o feno e a palha são os que têm afeição material por suas riquezas, porém menos do que a têm por Deus. Então, pessoas que se apegaram de uma certa forma, não só aos bens materiais, aqui entra a família, aqui entra a sua própria inteligência. Então, as afeições que nós trazemos ali não tão desordenadas, a ponto de colocar acima de Deus, mas afeições. Então, isso também nós vamos ali purgar no purgatório, que é um lugar, como diz Santo Agostinho, que esse fogo, embora não seja eterno, é todavia maravilhosamente forte, ultrapassa qualquer pena que alguém tenha padecido em vida. Nunca sofrimento parecido existiu na carne, por mais extraordinários que tenham sido os suplícios dos mártires. É um fogo terrível, é uma dor ali e ao mesmo tempo uma alegria para a alma que sabe que não vai ofender mais a Deus, que sabe que ela está ali recebendo novas vestes e mesmo que ela pudesse sair dali antes, ela não sairia. Por quê? Porque ela quer chegar diante do justo rei, diante da corte celeste, com a veste digna. Então, quanto mais ela vai pagando as suas dívidas, mais amor, mais perfeito vai sendo o seu amor a Deus. E essas pessoas não podem mais rezar por elas, elas dependem das nossas orações. Por isso a igreja também, com sua sabedoria, tem esse dia para que muitas pessoas que não rezam, não lembram das almas dos defuntos, possam nesse dia ir no cemitério, participar de uma missa e ofertar aos seus parentes que podem estar esquecidos lá no purgatório, meu irmão, sofrendo. Se a gente já padece de uma pessoa aqui com câncer, com estado terminal, que é ajudado de alguma forma ali, não pode tirar aquela dor, quanto mais uma alma do purgatório que está ali, precisando da sua ajuda. Então não seja indiferente, crie o hábito de rezar pelas almas do purgatório, para que quando você for para lá, Deus se compadeça e levante pessoas aqui para rezar por você.